Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E São José dos Campos ganhou um reforço a mais na conscientização e prevenção do câncer do intestino. Até esta sexta, um intestino inflável de mais de 2 metros de diâmetro vai estar em exposição em um dos shoppings da cidade para apresentar à população um pouco dos sintomas e a importância do tratamento precoce da doença. Esta iniciativa, que também marca o lançamento de um programa municipal de prevenção ao câncer do intestino, contou com o apoio e a presença de autoridades e também dos vereadores da Câmara. Os detalhes você confere na reportagem. Este aqui é o intestinão. É uma réplica de 2,5 metros de diâmetro do intestino humano. Por dentro temos uma amostra de como é o órgão tão importante para o nosso corpo, mas uma amostra também de um assunto não muito agradável, o câncer no intestino. O Olavo escapou por pouco da doença. Há 2 anos ele teve o que chamamos de divertículos, pequenas saliências no intestino que, se não tratadas, podem evoluir para casos mais graves, como o próprio câncer. A alternativa para o Olavo foi a cirurgia. A questão maior que é do divertículo para o câncer é muito próximo. Você começa a ter pólipos, que são o divertículo para dentro do intestino. Você tem isso de uma maneira muito alta, e isso para caminhar para um câncer é muito rápido. Curado e sem risco de câncer, o Olavo agora faz questão de alertar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados que devemos ter com o nosso intestino. E esse é também o objetivo do Intestinão. A ideia é promover uma ação educativa, uma realização da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino. Por isso, a população está convidada a fazer uma visita guiada por dentro do nosso intestino. Nesse passeio pelo intestino, o público vai poder ver de perto alguns sinais que o organismo vai apresentando antes da identificação ou da formação do câncer. Por exemplo, um dos primeiros sinais é a formação de hemorroidas e também de úlceras. Aqui, a gente já pode observar um dos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o processo de colonoscopia já é suficiente para a retirada dos possíveis nódulos e as chances de cura são altas. Mas se em um descuido o paciente não procurar um médico, a evolução da doença é grave. Os pólipos já são outros sinais indicadores da doença, e se não retirados, a situação vai se complicando com lesões mais intensas, culminando no que os médicos chamam de doença de Crohn, na qual é preciso até mesmo retirar o intestino. E é essa e todas as outras complicações do câncer do intestino que a comunidade médica quer evitar. Por isso a prevenção é tão importante. Nesse sentido, São José dos Campos vai ampliar as ações do programa de rastreamento do câncer do intestino. Esse anúncio foi apresentado em um evento que contou com a presença de algumas das maiores autoridades médicas na área, como a médica Angelita Rabrangama, presidente da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino, e o Dr. Paulo Hoff, diretor-geral do Instituto de Câncer de São Paulo, além de outras autoridades médicas, dos vereadores da Câmara, Dr. Elton, que compôs a mesa, Marcão da Academia e Sérgio Camargo, e também do secretário de Saúde e do prefeito Felício Ramute. Entre as metas do programa está o aumento na oferta do exame de PSO, um dos indicadores da doença, que passará de 190 exames mensais para 450. Identificando-se um pólipo, ele é uma lesão pré-cancerosa, ainda não se transformou em um câncer, ele é retirado por meio da colonoscopia. Dessa forma, o paciente não passará pela perda de peso, disseminação da lesão, depois necessidade de tratamento cirúrgico e também químio e radioterapia. Então, o diagnóstico precoce fará toda a diferença. No evento foi reforçada a necessidade da prevenção. Segundo os médicos, o câncer do intestino, se diagnosticado na fase inicial, tem altas chances de cura. E como já falamos no início da reportagem, o processo de colonoscopia é capaz de eliminar os futuros tumores. Ganha o paciente que não corre o risco de ter a doença e ganham os cofres públicos do município que evitam a realização de cirurgias de alto custo. No ano de 2018, foram quase 12 milhões gastos pela Secretaria de Saúde no tratamento dos pacientes que vieram a ter realmente positividade do câncer. E com esse rastreamento, onde vai ser feito o PSO, das fezes e a colonoscopia, a gente pode conseguir, com certeza, além da qualidade de vida, que isso não tem nem como quantificar, justamente a parte financeira que deve por volta de 7 milhões a menos do impacto e que a gente pode, com esse dinheiro, fazer outras coisas lindas como essa. Para os vereadores da Câmara, esse reforço na prevenção tem um papel fundamental na qualidade de vida e manutenção da saúde no município.
Trazer isso para São José dos Campos é adiantar o diagnóstico, adiantar o tratamento. Nós temos também na Câmara Municipal, tramitando um projeto de minha autoria, que traz para 45 dias o tempo máximo para iniciar o tratamento após uma pessoa ser diagnosticada. Isso é muito importante para a nossa cidade, né? Essas iniciativas que a Prefeitura tem trazido, que as iniciativas privadas têm trazido para São José dos Campos em adiantar o diagnóstico e iniciar o tratamento quanto antes possível. A gente, como vereador, tem uma preocupação muito importante de caminhar junto com as associações, as entidades que trabalham bastante nessa área, para a gente também colocar em projetos de lei, né, para que crie-se os dias, o trabalho de conscientização, o trabalho educacional com a população, todos somando junto para fazer desse trabalho que ajude toda a população josense e que seja referência para o Brasil todo. Então tem que ser apoiado, tem que ser discutido e temos que estar aqui junto com todos. E já que estamos falando em prevenção do câncer no intestino, algumas dicas são importantes. Tenha uma vida saudável e pratique atividades físicas regularmente. Uma dieta balanceada é muito importante. Evite alimentos industrializados. O consumo de fibras também é essencial para o bom funcionamento do intestino. E claro, faça exames regularmente, principalmente se você passou dos 50 anos de idade. Em se tratando de incidência das demais patologias oncológicas, ele é um dos cânceres mais incidentes no meio da nossa população e prevenível, né? A gente consegue reduzir bastante. Ele é talvez o câncer com maior incidência no meio da população geral e é o que mais causa morte, inclusive, chegando a entre 8% e 9% de mortalidade por ano. E para reforçar ainda mais esse recado, quem passa por um procedimento sério como o Olavo, que você conheceu no início da reportagem, sabe o quão importante é se prevenir. O melhor remédio para tudo isso que a gente está vendo aqui é a prevenção. Esse é o caminho. E vamos começar bem a semana falando de emprego? É hora da nossa agenda de serviços com as vagas disponíveis no PAT. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, detetive particular, instalador técnico de CFTV, mecânico de automóveis, motofretista, pedreiro, serralheiro de alumínio, supervisor de vigilante, técnico de enfermagem, técnico em eletrônica, técnico em manutenção civil, técnico em refrigeração e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de repositor. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Câmara recebeu uma audiência pública realizada pelo PROCON para apresentar à população dicas sobre os direitos do consumidor e os cuidados que a população, em especial os idosos, precisam ter antes de pegar um empréstimo. O evento marcou os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. A dona Erli Fátima saiu da Vila Tesouro, na Zona Leste, para buscar atendimento no PROCON de São José em busca de soluções e acordo com uma empresa prestadora de serviços de internet. Ao abrir a fatura, uma surpresa, 3 vezes a mais do valor do contrato. No PROCON foi atendida e agora aguarda para solucionar o caso. Com o direito do consumidor, nós ficamos sabendo que nós estávamos tendo lesadas, né? De 100 e pouco para quase R$300 a fatura. E hoje nós viemos aqui resolver isso. Na semana em que o Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos, a Câmara recebeu uma palestra da Secretaria de Apoio Jurídico do município, que coordena o PROCON municipalizado para alertar a população sobre esses problemas chatos que os consumidores podem passar, cobranças indevidas e outras queixas. Nós municipalizamos o PROCON em 2017, com uma lei inclusive passada aqui na Câmara, depois regulamentada por um decreto, e recentemente instituímos o Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor. Qual é a vantagem de se ter municipalizado um PROCON? Todos os recursos
advindos de multas e sanções aplicadas a fornecedores que infringem o Código de Defesa do Consumidor ficam 100% para o cofre municipal, gerido por esse conselho. O encontro reuniu cerca de 100 pessoas no auditório Mário Covas. O titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, Dr. Marcos Pagan, falou sobre as cautelas que a população deve ter para não cair nas armadilhas de contratos bancários e de crédito consignado, principalmente os atrelados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Outra palestra contou com a participação do promotor de justiça, Dr. Fernando Álvares Belás, além de representantes da OAB e INSS. Ele apresentou a repercussão dos 57 milhões devolvidos para mais de 800 mil consumidores nos últimos anos, fruto de cobranças indevidas. Foram casos que começaram com reclamações no INSS, foram ao PROCON e daí, em razão do contato muito próximo entre Promotoria de Justiça e PROCON, todos esses casos aportaram ali no PROCON, já que envolviam a grande massa de aposentados. A Câmara também apoia o trabalho realizado pelo PROCON de São José. Um projeto de lei em tramitação, de autoria do vereador Ciborgue, autoriza a Prefeitura a criar o PROCON itinerante para atender a população nos próprios bairros. O projeto ainda visa a implementação de ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor. Em São José, o PROCON realizou 32.647 atendimentos no primeiro semestre de 2019. Entre os principais problemas estão cobranças indevidas e abusivas, rescisões ou alterações de contratos. Também nos 6 primeiros meses deste ano, o PROCON realizou 1.991 atendimentos de audiências de conciliação, além de realizar mutirões de conciliação em parceria com estudantes de direito. E fica agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com céu claro e temperaturas altas. A máxima alcança os 32 graus e a mínima 17. Não deve chover. Na terça, a temperatura permanece alta e fica entre 33 e 18 graus. O sol aparece entre nuvens, mas a chance de chuva é pequena. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.